Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, querido irmão e querida irmã. Estamos chegando aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus, uma pequena meditação. Estamos viajando, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Hoje nós temos mais uma perícope, mais um bloco de texto para estudarmos, com o título A Ascensão de Jesus, que vai do verso 6 do capítulo 1 até o verso 11. Quero convidar antes, porém, você para fechar os seus olhos e vamos juntos fazer uma breve oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para essa mensagem. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que vamos ler agora. Nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela salvação. Que o Senhor possa nos abençoar agora e falar o nosso coração. Abençoa essa pessoa que ora comigo neste momento e que ouve essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã, capítulo 1, verso 6 ao verso 11 de Atos dos Apóstolos é dito: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai deixou ou fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Verso 10 é dito: E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém, queridos irmãos? Tem dois pontos que eu quero tratar com você nessa meditação de hoje. O primeiro é revelado no verso 7 e no verso 8. Perceba que anteriormente a esse verso, que é o verso 6, os discípulos tinham uma preocupação. O verso 6, no final, foi dito que será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Uma curiosidade, uma preocupação que os discípulos tiveram e colocaram aí diante de Jesus. Agora Jesus vai ajustar o foco deles. Olha que interessante aqui. No verso 7, Jesus respondeu que não cabia a eles conhecer épocas, tempo, que Deus fixou com a sua própria vontade. Então, com essa resposta de Jesus, ele começa a ajustar o foco dos discípulos. E o nosso foco aqui também, nos dias atuais. Não devemos estar com o foco em épocas, em tempos, em datas. O nosso foco tem que estar no que Jesus mencionou a eles no verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe isso, irmão? Você percebe isso, irmã? O foco não deve estar nas datas, nos tempos, nas épocas. O foco deve estar na busca diária pelo batismo do Espírito Santo e na permissão que devemos dar ao Espírito Santo em nos usar para sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares que estivermos. Que sejamos pregadores da mensagem de Deus em todos os lugares. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. O segundo ponto vai alcançar aqui a partir do verso 10, que mostra que os discípulos estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Quando olhamos para o verso 11, temos aqui a fala de anjos fazendo uma afirmação muito importante para os discípulos. E eles dizem:
homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado para o céu, no meio de vocês, virá da mesma forma como vocês viram subir. Então os anjos mostram claramente para os seus discípulos, para os discípulos de Cristo, melhor, que Jesus voltará. Eles afirmam a volta de Jesus aqui. E eles dizem como será essa volta. E como será essa volta, meu irmão e minha irmã? Conforme foi a ida. E como Jesus foi, de acordo com o verso 10, ele foi pelas nuvens do céu, até que desapareceu no meio das nuvens. E o que é que Apocalipse 1, verso 7 é dito? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus foi para o céu e sumiu no meio das nuvens, da mesma forma vai ser a volta dele. Ele aparecerá no céu, no meio das nuvens, e surgirá novamente. Amém? Então, 2 pontos a avaliar aqui. O primeiro é o nosso foco. Não deve estar em datas, em acontecimentos. Claro que é importante a gente observar os sinais do tempo do fim, mas não deve ser o foco em si mesmo, os sinais, os tempos, as épocas, as datas. Nós temos que colocar em primeiro lugar, ajustando o nosso foco, a busca pelo batismo do Espírito Santo e pregar o Evangelho, trabalhar na obra de Deus, em todo lugar que a gente tiver. E Jesus voltará, conforme é prometido no texto. Conforme ele foi, ele vai voltar. Não há um arrebatamento secreto. Há uma volta visível, audível e literal do Senhor Jesus. Muitos pensam, né, que Jesus já veio em espírito, que Jesus vai vir como um arrebatamento secreto, e etc, etc, etc. Várias compreensões há do assunto. Mas o que é que a Bíblia diz? De acordo com o que o anjo falou para os discípulos no verso 11, que ele virá da mesma forma que ele foi, nas nuvens do céu. Se você crê que o nosso foco é buscar o Espírito Santo, que o nosso foco é pregar o Evangelho, é ensinar as doutrinas da palavra de Deus, que o nosso foco é aguardar a volta de Jesus, se você crê, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos por ajustar o nosso foco. Não permita, Senhor, que a gente venha a nos distrair, a perder tempo com vídeos na internet que falam toda hora sobre datas, marcando datas para a tua volta, que nós possamos estar prontos todo dia, que nós possamos estarmos pregando o Evangelho, que o Senhor, ao voltar, nos encontre trabalhando em tua seara e nos ajuda a alimentar a crença na tua volta, como ela é descrita na Bíblia. Oramos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, amigo ouvinte, e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém e amém.